Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de agosto de 2013. É uma quinta-feira. Nosso verbete de número 2736. Ele tem 52 logias e 10 máximos. E o tema de hoje é o efeito sanfona, da especialidade Equilibriologia. E ele foi redigido pela professora verbetógrafa veterana Eliana Manfroy. A Eliana Manfroy é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89 e docente em Conscienciologia desde 90. Tenepsista desde janeiro de 2008. O efeito sanfona é a metáfora indicativa do ato ou a resultante de a consim, homem ou mulher, experienciar o ciclo de perda e ganho de peso corporal, notadamente na adultez e meia-idade, após sucessivas dietas malogradas, caracterizando inconstância e labilidade no próprio comportamento alimentar. Na pensenologia, destacamos a forma holopensênica cultural favorecendo hábitos alimentares disfuncionais. E na fatologia, a dificuldade na fixação das rotinas úteis e hábitos alimentares sadios, a instabilidade do peso corporal, a ausência de balança na base física, a carência afetiva compensada pela ingesta excessiva de alimentos, as recompensas calóricas, as frustrações cotidianas, a vontade débil perante as tentações gastronômicas, a distinção entre a fome psicológica e a fome fisiológica, a constância necessária nos hábitos evolutivos, a preferência pelas calorias intelectuais. Na parafatologia, a hipótese de a retrodessoma por inanição poder gerar compulsividade alimentar na ressoma atual. A saúde holossomática, a resolução dos conflitos com a alimentação após a segunda dessoma da consciência. E aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção para a taxologia com 31 modalidades de diretrizes alimentares, desde restrições, objetivando a redução de peso, modismos, até indicações nutricionais, objetivando a saúde somática. Também tem uma listagem com 2 mecanismos dentro aí da recuperação de peso após o emagrecimento, podendo estar relacionado, né, com esses 2 mecanismos. Tem também na autoconsciência terapia as 4 etapas autoconsciência terápicas relacionadas, aliando-se então à autodeterminação da consciência na remissão da compulsão alimentar e da consequente flutuação do peso corporal. E na remissiologia, nós destacamos adicção alimentar, autodiscernimento alimentar, autopesagem, consciência frutariana e perda de peso corporal. Na frase enfática, a superação do efeito sanfona exige da consciência ansiosa e inconstante a reeducação das rotinas alimentares e, notadamente, da autopensenidade centrada na satisfação dos apetites emocionais. Na questionologia, você vem mantendo constância no peso corporal nos últimos 5 anos? É adepto da dieta alimentar racional e saudável? Desde quando? Na bibliografia específica, nós temos, então, 5 fontes bibliográficas e, na webgrafia específica, 1 fonte. Bom, na mega-análise do João Paulo, nós temos, então, apetite,
regime, dieta, gula, peso, sobrepeso, obesidade, hiperfagia, emagrecimento, compulsão, alimentação, inconstância, instabilidade, gastrosoma, gastronomia, antissomaticoteca, nutrologia, somatologia, equilibriologia e reeducaciologia. Antes, então, de nós entrarmos nas perguntas, eu quero fazer a chamada aqui de 2 cursos, né? O curso Higiene Consciencial, que vai ser entre os dias 16 a 18 de agosto, sexta a domingo, e vai ser no auditório do CAEC. E esse curso, então, ele aborda a questão da higiene consciencial, né? Que é o fator limitante no desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial. O curso oferece ideias e campo terapêutico propício para a higienização da consciência, facilitando a autopercepção real, o autodiagnóstico e a autossuperação. E é interessante que ele tem muito a ver com o tema da tertúlia de hoje, tá certo? E os professores, então, desse curso são o Eduardo Martins e o professor Rui Bueno. Vocês podem obter mais informações na própria secretaria do CAEC. É a 5ª turma desse curso aqui em Foz. Então, telefone 45 3525 2652. E eu queria também falar novamente sobre o curso 19º Heterocrítica de Obra Útil. É um curso, essa versão dele é especial. Vai acontecer agora, de 3 a 4 de agosto. E a gente chama atenção, conforme já colocamos aqui anteriormente, não é, a importância desse curso. É o primeiro dentre os 19, né, dos 18 já ocorridos, é o primeiro a tratar da análise heterocrítica de um dicionário. E esse dicionário ele é muito interessante, ele foi redigido pelo professor Renzo Tosi, e a grande chamada desse curso, a importância dele no meu entender, é que o professor Renzo Tosi vai estar presente. Ele vem diretamente da Itália, ele é professor de História da Língua Grega da Universidade de Parma, na Itália. Ele publicou vários estudos sobre esse assunto. Se vocês tiverem oportunidade de ler apenas a introdução do livro, é muito interessante, é muito denso, muito profundo, né? Então, vale a pena. Também o professor Valdo já citou inúmeras vezes a análise que ele fez dessa obra. Até tenho aqui o dicionário dele, que vai ser analisado. E a hipótese é de que esse autor tenha um nível evolutivo realmente bastante avançado, pelo conteúdo da obra, pela abordagem que ele faz das sentenças greco-latinas, né? Ele aborda desde a antiguidade e faz uma análise geral desde o surgimento, né, dos provérbios e das sentenças. Então, é uma abordagem assim, bem, ao mesmo tempo que ampla, profunda, de muita erudição. Então, o professor Valdo já colocou algumas vezes para nós, né, prestarmos atenção e cuidarmos de analisarmos essa personalidade diante da profundidade da obra que ele apresenta. Então, pessoal, quem não é morador de Foz pode participar do evento no formato EAD. Sim, eu quero fazer uma correção do horário divulgado anteriormente. A gente estava divulgando, né, a participação do professor Renzo na parte da manhã, mas não, vai ser na parte da tarde, no domingo, das 15 horas às 18 horas, tá certo? Então, quem quiser participar no formato EAD, apenas a parte do debate da palestra do professor Renzo, a pessoa pode participar no formato EAD. Informações também no CAEC, tá certo? Vocês podem se inscrever. E para quem é morador ou porventura esteja aqui em Foz, o curso começa então no sábado, sábado de manhã, à tarde, e no domingo também o dia todo, tá certo? Então, muito obrigado aí adiantadamente pela participação.
né? O professor, só lembrando, ele vem exclusivamente para esse evento. Então, é importante a gente prestigiar, tá certo? Você quer fazer uma pergunta? Sim, Eliana, na fatologia, terceira linha de baixo para cima, os comportamentos compensatórios inadequados após hiperingesta alimentícia. Poderia comentar que comportamentos seriam esses? Sim, aqui os comportamentos que a gente pensou colocar no verbete são, por exemplo, os observados no caso da bulimia, que é provocar, né, o vômito, provocar a expulsão, né, desse alimento antes dele ser absorvido, ou tomar também laxantes, doses cavalares, ou ainda, né, a tal da vigorexia ou bigorexia, malhar, horas, numa tentativa desesperada de gastar aquelas calorias. São comportamentos que já caracterizam a patologia, né, na área da alimentação alimentar. E ainda na teoriologia, você fala na teoria da adição alimentar. Eu gostaria que comentasse essa teoria da adição alimentar, mas também fazendo um cotejo com aquela situação que eu já vi em documentários, por exemplo, do povo americano. Às vezes a gente vê depoimentos dizendo assim, não, nós aqui vivenciamos uma epidemia, como colocando a causa da obesidade num agente externo que não tem relação, que a culpa não é da pessoa. Entende? Então, eu gostaria que você comentasse esse posicionamento que a gente vê mais comum lá, mas que começa a chegar ao Brasil também, né, em relação a essa teoria da adição alimentar. Certo. Essa teoria da adição alimentar, até nós tivemos recentemente um verbete da professora Rose Carvalho, que é consciencioterapeuta e nutricionista, né? Então, indico a leitura desse verbete, mas a adição alimentar, ela é algo mais ou menos recente, e ela traz um dado que eu acho importante, né, para a gente poder enfrentar, lidar de uma forma mais profunda com essa questão. Ela considera a ingesta excessiva como uma adição. Nós podemos ser, né, viciados em drogas, em bebida, em cigarro, em compra compulsiva, em sexo. Hoje também o comer excessivamente é considerado uma adição. A comida pode sim se tornar um vício para algumas pessoas, e aí caracteriza a adição alimentar. Esse comer compulsivamente quando não se tem fome, quando não é necessário, muito além do que o corpo necessita, e isso vai resultar na acumulação, né, desse excesso em forma de sobrepeso, de gordura corporal excessiva. Essa questão da epidemia, eu ouço muito isso, Cristina, no geral, aqui no Brasil também, né? Hoje os dados do Brasil falam que nós somos já 48% da população estaria acima do peso. Então, né, ainda há fome, ainda há muita subnutrição, mas já está começando a inverter um pouco de que o problema está sendo maior, está matando mais a obesidade do que a desnutrição. Nos Estados Unidos é uma coisa impressionante, né? As pessoas que vão a locais assim de turismo público, como os parques temáticos da Disney, que é impressionante as famílias, as fat families, assim, as pessoas muito gordas, com dificuldade até para entrar num brinquedo ou se locomover dentro dos veículos, enfim. E a ideia de que é uma epidemia, no sentido... A epidemia, geralmente, a gente coloca a causa num agente externo, né, fora. Mas é muito uma questão pessoal, comportamental. Claro que tem todo um entorno que contribui com isso, desde a família, desde essa superabundância, essa super oferta de alimentos baratos, acessíveis e calóricos, muito açúcar, muito sal, muita gordura, né, deixando tudo mais gostoso, mais apetitoso. E eu sei que nos Estados Unidos as embalagens são todas grandes, são todas big, né? Então, tudo estimula essa ingesta exagerada, mas é sempre, eu concordo com você, é sempre uma decisão e uma atitude, uma postura pessoal, comer em excesso. Eliana, na página 30, na efeitologia, você fala do efeito sacietógeno dos carboidratos. Certo. Tá? Uhum.
Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e assim, se carboidrato é assim um grande vilão mesmo, pelo que você estudou. Eu quero deixar bem claro que eu não sou nutricionista, gente, tá? E a minha formação é psicologia e eu não sou especializada na questão, né, da alimentação. Depois eu posso contar por que eu escrevi esse verbete, mas a gente sabe que por experiência própria, por ler também algumas coisas, de que os carboidratos, principalmente esses carboidratos mais simples, esses encontrados nas farinhas brancas, né, e todos os seus derivados, eles dão uma sensação de saciedade muito rápida, né? Você se sente rapidamente saciado. Ah, que gostoso, né? Como é aquele pedaço de bolo. Só que é uma saciedade extremamente curta, limitada. Em seguida, você vai ter mais fome. E eu li também que carboidratos melhores, né, não tão simples, mais complexos, como os grãos integrais, como a aveia, por exemplo, né, ou até o próprio trigo integral, outros grãos integrais, quando consumidos, também são carboidratos. E dão uma saciedade, mas pela qualidade de terem fibras e outros nutrientes que o processo da industrialização tira da farinha branca, de todos esses produtos industrializados, esses derivados, né, de cereais industrializados, essas fibras, esses elementos te dão uma sensação de saciedade por mais tempo. Então você vai ter menos compulsão de estar comendo logo em seguida após, né? Mas que o carboidrato, né, às vezes um pacotinho de biscoito, uma fatia de bolo, um pãozinho francês, né, fresquinho, te dá uma sensação de bem-estar, né? Puxa, ai que bom, passou minha fome, me alimentei, né? Mas a gente sabe que é ilusória, é muito rápida e tem, enfim, não é que ele seria um vilão, porque as frutas também têm carboidrato, verduras também têm carboidrato, é a qualidade do carboidrato que a gente ingere, né? Mas quem é que não gosta de um pãozinho francês aí, hein? Tá. E assim, eu não sei se tem fundamento, é algo que eu nem li, eu ouvi, que os carboidratos, eles têm calorias, bastante caloria, mas eles também gastam caloria para poder fazer a digestão. Então, é mais a glicose, o açúcar, ele é mais danoso assim, para efeito de acumular gorduras do que o carboidrato. Do que o próprio carboidrato. Eu não posso afirmar, né, se alguém aí da plateia, né, conhecer mais, mas tem lógica, né, de que apesar de que muito carboidrato vira açúcar também, né, vira glicose. Então, se alguém pudesse clarear mais para a gente aí, mas eu acho que é muito melhor você consumir um carboidrato e até um pouco de açúcar que tenha, por exemplo, num alimento integral, né, um pouco de açúcar, sei lá, mascavo, alguma coisa assim, um melado, um mel, do que você comer, por exemplo, um alimento só feito com farinha branca, com açúcar refinado, alguma coisa nesse sentido. Sim. Não, só uma pequena correção, assim, porque pode dar a entender errado, porque tudo isso é carboidrato, a glicose é um carboidrato também. Então, isso que tu está tentando colocar aí é o carboidrato que tem aquele metabolismo mais lento, que é o que vem do pão, do trigo, das farinhas em geral, né? Enquanto que a glicose a gente se refere mais a esses açúcares mais refinados que ingerem e vão direto no sangue, vão direto, tipo como se fosse injeção no sangue, vai direto, o metabolismo mais rápido e a saciedade também passa mais rápido. Enquanto que aquele outro de metabolismo mais lento, que precisa de mais tempo para ser assimilado, ele dá um efeito mais prolongado de saciedade e ele é mais benéfico para a saúde. Só uma... ótimo, Cris. Tudo que você puder ajudar aí pela sua formação, né, na área da bioquímica, né, será muito bem-vindo. Agora, professora Eliana, você podia comentar conosco o porquê da escolha do título, porque, né, esse verbete. Pois é. Eu tenho eu sofro desse efeito sanfona, esse engordar, emagrecer, há pelo menos uns 30 anos, né? Mais ou menos desde os meus 20 anos, eu tenho esse processo de engordar, emagrecer, ou seja, uma flutuação de peso importante. Fiz muito tipo de dieta, fiz muita loucura em termos de, né, dietas
erradas por conta própria, autoprescrições, e nunca consegui, até emagrecia, mas, né, como é próprio do efeito sanfona, né, e de dietas que não envolvem a reeducação alimentar e outros componentes que têm que ser tratados juntos, eu acabava ganhando esse peso de novo. Então, eu brinco que eu sou doutorada em efeito sanfona, não sou nutricionista, mas eu tenho o doutorado da teática, da vivência. E eu já resolvi muito isso, né? Já consigo manter um pouco melhor o equilíbrio, mas eu já pesei 10, 12 quilos mais do que eu peso hoje. E eu baixava e chegava num peso melhor, aí voltava de novo, ganhava então mais 8. Aí ganhava mais, voltava, ganhava mais 6, e assim, essa flutuação constante. Isso não é nada bom para a saúde, né? É a questão do corpo físico, claro, mas também para a saúde física, né? Então, eu senti que esse tema, como é alguma coisa que ainda me mobiliza, bem menos hoje, eu vejo que é uma realidade de muitas pessoas. Eu observo amigos, colegas nossos, as pessoas emagrecem e engordam, fazem uma dieta muito bem, emagrecem, né? As mulheres ficam lindas, trocam figurino, muda o cabelo, daqui a um pouco eu vejo elas recuperando quilo a quilo, o peso perdido, e pior, que é um resultado do efeito sanfona, mais peso. Então, perdeu 10, ganha 14, ganha 13, ganha 15. Então, eu vejo que é um problema mesmo, né? É uma questão que afeta muita gente. E eu vejo que, às vezes, essa questão da relação nossa com a comida, que nem para todos é uma relação sadia, normal, consome muito tempo, energia, professora Dulce, muita, né, que não vale a pena. Se a gente colocasse isso, como eu coloco na fatologia, se a gente investisse em calorias intelectuais, né, ao invés das calorias essas provindas só do alimento, a gente tem que se alimentar, claro. A alimentação é importante, é prazerosa, faz parte do processo do soma, aqui da intrafisicalidade. Nós temos que nos alimentar para viver, né, e podemos fazer disso algo gostoso, saudável, enfim, prazeroso também. Mas ficar só focado nisso, como eu vejo que às vezes as pessoas passam a sua vida centradas em função do que vão comer, da dieta, do peso, da balança, da aparência, e eu acho isso um enorme desperdício, né, da proexis, do potencial da consciência. Então, por isso, o objetivo deste verbete, tentar, assim, trazer esse tema que eu vejo que é problema para muitas pessoas, não só para mim, para mim também. Sem dúvida. Oi. Eu gostaria que você comentasse 2 itens do Pensenologia, né, na segunda linha, o primeiro, holopensene da ausência de retilinearidade nas atitudes cotidianas, e daí pulando né, a pensenidade compulsiva. Eu vejo que não só esses 2 itens, né, mas são causas, né, que geram esse efeito que você está trazendo no verbete, mas também outros tipos de efeitos, né, patológicos para a gente, né, que mantém esse tipo de pensenidade, né. Você poderia comentar? Com certeza. A ausência dessa retilinearidade, né, nas atitudes pensênicas, ela se manifesta em várias áreas da vida. Na alimentação é uma delas, né. A pessoa não exato. Como você falou bem, Keiko, não conseguir ter essa constância, essa disciplina, esse regramento, né? essa auto-organização no sentido do que seleciona, né, para a sua alimentação. A pessoa é desorganizada em várias coisas. Tem gente que não, tem gente que é muito organizada para várias coisas, mas não consegue ter uma relação melhor com a comida, se organizar na alimentação. Mas tem pessoas que o processo da falta da retilinearidade atinge várias áreas da vida, inclusive a questão da alimentação. E o holopensene compulsivo, uma grande questão da alimentação, do efeito sanfona, do sobrepeso, né, do excesso de peso, principalmente desse efeito aqui que eu trago, é uma pensenidade compulsiva. Tem a ver com ansiedade, tem a ver com voracidade, é aquela coisa que a pessoa, né, quer, enfim, isso também a gente pode ver em várias áreas da vida dela, não só na alimentação. Aquilo se torna, vamos dizer assim, um fator incontrolável, ela não tem um controle com aquilo, ela acaba, né,
compulsivamente comprando ou compulsivamente comendo, ou algumas coisas assim. Mas isso também tem todo um componente que eu distribuo ao longo do verbete, com os fatores emocionais, psicológicos, né, psicossomáticos, que tem a ver também. Né, o que nos faz nos alimentarmos além do que o necessário, além da nossa fome. A fome psicológica e a fome fisiológica, né? Falta do domínio emocional, né, do psicossoma. O holopensene compulsivo esse holopensene, ou pensenidade, né, onde não há esse limite, opa, parei aqui, pronto, né, o alerta, né, do fisiológico de que eu estou saciada foi dado, eu posso parar de comer aqui, né, eu vou até o final da barra de chocolate, eu vou até o final do bolo, enfim, da pizza, enfim, né? Ou me sirvo de novo. Exercício da atenção, da autopercepção, né? Exato, que tem muito a ver com retilinearidade, né? Também na página 30, né, da fatologia, ali na primeira linha, na página 30, achei interessante a distinção entre a fome psicológica e a fome fisiológica. Essa fome psicológica tem relação, né, com essa ansiedade que você comentou. Isso aqui é fundamental. Essa ideia é de uma linha de pesquisa e de terapêutica chamada antidieta, que é de algumas pesquisadoras norte-americanas, né, elas chamam de antidieta. Então, elas pedem que as pessoas, na hora que vão comer, parem e pensem assim, escuta, essa fome é de boca ou é de estômago? Ela é psicológica ou ela é fisiológica? Eu estou com fome, faz algum tempo que eu não me alimento, está no meu horário, ou quem é que está querendo comer de verdade, né? O que eu estou querendo suprir, compensar, ingerir de fato, né? Então, se elas argumentam, e eu concordo, né, que se a gente conseguisse distinguir exatamente que fome que a gente tem, a gente poderia dosar muito bem, né, alimentar o físico, né, o corpo, a fome física, no caso da fome fisiológica, e se não for fisiológica, se é psicológica, busca outra coisa para essa fome, né? Vai refletir, vai fazer um laboratório de 5 horas de autorreflexão, ou vai buscar uma outra forma de compensar, ou para e pensa, puxa, o que eu estou querendo, né, encobrir com até isso? Mesmo o domínio, né, pode ser até mau hábito também, né? Com certeza, os maus hábitos permeiam, né, que toda essa situação da ingesta aí descontrolada, enfim, não regrada. Eu que agradeço. Na página 29, patologia, é a 8ª linha de baixo para cima. As variáveis sexo e idade influenciando no efeito sanfona. Vai falar um pouco, Pois por favor. não, Aline. Aqui eu encontrei alguns artigos, né? Não tem muito artigo científico sobre esse efeito que é chamado também de peso cíclico ou peso flutuante ou ciclismo do peso, que são alguns nomes técnicos do chamado efeito sanfona. Mas o que eu encontrei em pesquisas é que mulheres adultas e na meia-idade têm mais tendência a sofrer o efeito sanfona. Então, os homens, eles não têm tanto a ocorrência desse processo. Também tem, mas as mulheres, principalmente na idade adulta e na meia-idade, já decaindo na questão da terceira idade, sofrem mais desse efeito. Por exemplo, no meu caso, não é bem efeito sanfona, mas com a idade eu tenho uma dificuldade tremenda de perder peso. Antigamente eu perdia fácil. Isso acontece com todos, pelo que eu leio, Arlindo, né? Tecnicamente isso é explicado, né? Nosso metabolismo vai diminuindo, a gente vai tendo a tendência de acumular mais gordura, a nossa massa muscular também, né? Vai diminuir e o metabolismo. Isso, então tudo isso dificulta que a gente vá gastando mais, né, energia, perdendo peso ou mantendo peso com o passar da idade. E mais abaixo, aqui na 6ª linha de baixo para cima, são 3 linhas abaixo daquela, o soma ancestralmente programado para acumular gordura. Isso aqui, nas leituras que eu fiz, vários autores colocaram essa questão, ou seja, que nós sobrevivemos enquanto espécie porque nós fomos capazes de acumular gordura. O alimento era muito escasso lá, né, nos primórdios aí da nossa evolução. Então era muito difícil
ter alimento disponível quando éramos caçadores, coletores, e armazenar alimentos. Então, de alguma forma, nós fomos programando, né, pela questão da sobrevivência, o nosso organismo foi se programando para, de alguma forma, acumular energia, no caso em forma de gordura, né, para poder sobreviver a períodos de menos oferta, de menor quantidade de alimento disponível, como invernos, enfim. Então, parece que isso, de alguma forma, a gente traz essa programação ainda. Há uma tendência de acumular gordura, de manter, o corpo tenta manter um certo estoque regulador mínimo para casos de falta, de carência. Ainda, né, toda a neuroquímica, todo o processo fisiológico e neuroquímico ainda trabalha com essa informação. Começa a faltar comida, por isso que quando a gente começa a fazer uma dieta mais restritiva, a ideia é, o fato é que o metabolismo tende a cair. Por isso aquela ideia de comer de 3 em 3 horas os alimentos certos, indicados, para não deixar com que essa máquina, né, desacelere, porque vai a informação, opa, está faltando comida, então eu começo a diminuir o gasto para poupar. Então vamos fazer poupança porque pode faltar, e sem alimento esse organismo aqui vai perecer, né, vai dessomar. Então a gente também luta com toda essa questão do peso com esse fator ancestral, fisiológico, que é uma tendência que nós temos a manter uma certa reserva aí básica de gordura. E talvez isso explique um pouco, né, a questão do efeito sanfona. Você perde bastante peso, naturalmente o corpo, ele cria armadilhas para você, você fica com um apetite muito maior, além de toda a compulsividade, e você tenta de alguma forma voltar um pouco no peso para garantir essa reserva. Obrigado. Eliane, eu fiquei pensando aqui algumas questões. Primeiro, eu ontem estava observando o meu cachorro, peguei um cachorro de rua, está comigo há algumas semanas, e ele, eu tenho tratado, dei banho, dou comida suficiente, mas ele tem uma compulsão desesperadora por comida. Então, ele vai correndo, come toda a ração, e aí ele só para e começa a respirar e a virar cachorro normal quando ele acaba de comer tudo. Sim. Então, estabelecendo uma relação, que coisa incrível. Ele acabou de comer, mas se eu colocar mais, ele vai comer tudo devido à compulsão. Então, se um animal desenvolve, né, eu fiquei pensando na relação que essa compulsão traz para a pessoa. A pessoa com essa compulsão, ela come tudo até o final, até o último grãozinho de arroz, mesmo sem ter a vontade. Acho que a compulsão falaria mais alto do que a vontade nesse caso. Do que a fome, né? Do que a necessidade fisiológica, com certeza. E eu queria te perguntar, na página 29, na primeira página, em estrangeirismologia, o teu primeiro estrangeirismo, Set Point Theory, do peso corporal. Essa é uma teoria e essa linha da antidieta coloca isso também, de que nós teríamos um set point, um peso, uma medida, um índice ideal, adequado de peso. E isso implica em várias questões, a sua altura, o seu biotipo, enfim, né, não é uma fórmula muito simples assim que né, tu aplica para qualquer pessoa da mesma forma. Então, por exemplo, algumas pessoas, pelo tipo físico, pelo tipo de atividade profissional, enfim, ela pode pesar um pouquinho mais, né? Algumas pessoas é um pouquinho menos. Então, esse set point, esse ponto ideal, né, variaria bastante, mas teria esse ponto. E o efeito sanfona é exatamente quando você vai muito além desse ponto, volta para esse ponto, às vezes até diminui, né? Você fica com menos peso do que esse ponto ideal, mas a tendência, no caso, né, de quem tem esse processo, volta a recuperar. Eu não sei se isso realmente é comprovado cientificamente, mas no meu caso, eu percebo que eu tenho um set point, que eu tento manter atualmente, que é 54 quilos. Eu tenho pouca estatura, né? Eu já disse o peso, não vou dizer a altura. Então, eu sei que eu não posso aumentar muito mais que 54. 56, 57, opa, sinal de alerta, eu já volto, né? Tento fazer esse controle, senão eu disparo. Eu vou assim a 57, 58.
Então, para mim, esses 54 quilos me parece um peso adequado. Nem menos e nem muito mais. Então, você tem essa facilidade, porque você trouxe de engordar e emagrecer. Agora, como é que você vem mantendo? Você disse que isso ainda não é tão tranquilo. Como é que você vem mantendo? Isso não é tão tranquilo. Olha, eu só comecei a resolver minha questão quando eu procurei um profissional, procurei uma nutricionista. Né? Parei de inventar dieta, fazer umas loucuradas assim, eu querer, né? E procurei uma nutricionista e fiz um trabalho com ela e eu precisei daquele sistema que você vai toda semana se pesar. Porque isso é uma espécie de lock externo, de controle externo que te ajuda, né? Quando a gente não tem muito bem esse controle, alguma coisa externa, como, por exemplo, vigilantes do peso ou linhas assim, ajudam. Então, toda semana eu ia lá me pesar, ela me fez uma dieta bem legal para mim, com perda de peso de 800 gramas a 1 quilo por semana no máximo. Mas que perder mais do que isso por semana não é saudável, não adianta, né, virem com nada. Realmente não é saudável perder mais de 800 gramas ou 1 quilo por semana para qualquer pessoa, a não ser que seja uma preparação para um exame, para uma cirurgia, algo bem específico, com uma indicação clínica. Então, eu fiz esse acompanhamento, essa dieta, e eu perdi 12 quilos. Aí eu cheguei nos 54, né? Vocês vejam, 12 quilos a mais. E aí eu consegui me manter bastante, assim. Eu fiquei nos 4 anos seguintes, menos, nos 3 anos seguintes, conseguindo manter exatamente o peso, seguindo aquela dieta, mas, como ela é um pouco restritiva, eu acabei me soltando um pouco. E aí eu comecei de novo a subir 2, descer 2, subir 2, descer 2. Mas foi só o que resolveu para mim. Orientação profissional, técnica e alguma espécie de... Depois de 3 meses, eu não ia mais toda semana me pesar, Fabiana. Eu ia só uma vez por mês para fazer a manutenção. E claro, né, eu botei atividade física, eu botei academia junto nisso, e, né, também com uma certa inconstância, mas isso ajudou bastante. Isso que eu queria te perguntar, eu nunca sofri disso, então eu não sei, mas não é exageradamente estressante você ficar sempre controlando a comida? Totalmente estressante. Pois, de uma forma por isso mais a ideia de que por exemplo, fazer a gente chegar numa reeducação, chegar num processo de fazer a autocura desse processo, até para, como eu coloquei, não botar tempo, energia em excesso, né, em algo que faz parte aqui dentro da fisicalidade, mas não é o prioritário, né? É que quando você faz a reeducação, isso sai do seu foco, porque você passa a já incorporou nos hábitos saudáveis, não é isso, professora Eliana? E aí você tira do megafoco da sua vida o assunto alimentação, que nessa fase da transição eu considero bastante difícil, quando você está ali no olho do furacão da dieta. Concordo. Porque, Fabiana, e isso eu acho interessante eu colocar para as pessoas que vivem isso. Para mim é muito fácil não fumar, não beber, não, sabe, algumas adições para algumas pessoas é muito difícil. Isso é tranquilo, eu não tenho o menor problema com isso, passa longe, mas a questão da relação com a comida não é tão fácil. A gente tenta, a gente lê, agora a terapia cognitiva comportamental está trazendo muito aporte bom, importante, né, nessa linha do pense magro, mas é alguma coisa que, pelo menos no meu caso, eu vejo muitas pessoas, senão nós já teríamos resolvido isso, né, e teríamos uma constância de peso, não é fácil resolver essa questão, né? Várias pessoas têm vários tipos de adições ou de compulsões, enfim, as nossas neuroses, né, que parece uma pessoa olhando de fora, mas, puxa, mas isso, né, é tão fácil para mim, para você, né? Mas para quem vive essa questão não é tão simples assim. Então, e a comida acaba ocupando um lugar exagerado que não precisaria na vida da pessoa, né? O segredo, então, é isso que a Dulce falou, incorporar, reeducar e aí passar a utilizar esses hábitos. Lidar com a comida, como eu tomo banho, eu tenho meus hábitos de higiene, eu faço, né? Enfim, a alimentação fazer parte dos seus hábitos
Isso é o sonho de consumo dos comedores compulsivos. Né? Aí eu fiquei muito curiosa, porque você falou agora há pouco de dieta. Você trouxe um pupurri de dietas aqui na taxologia. Eu achei muito interessante. Que você falasse um pouquinho a respeito delas. Aqui também, eu faço questão, então, aproveitando a pergunta, de reafirmar, aqui não vai nenhuma indicação, ali no enunciado está bem claro, não vai indicação de dieta nenhuma aqui para ninguém, por favor, sabe? Sim. E até eu coloco antes na profilaxiologia, sempre procurar, né, profissionais especializados para qualquer tipo de mudança, ou você quer realmente reduzir peso, ou fazer uma reeducação, mesmo que você não tenha sobrepeso, mas você acha que não está comendo bem, você quer ter mais energia, mais, enfim, disposição, busque um profissional, né? Aqui eu dou uma ideia, e eu parei, porque não é objetivo do verbete falar em, né, explicitar dietas, ou não é dietoterapia, é o efeito sanfona. Eu só dou aqui um apanhado inicial, porque poderia chegar a centenas de dietas, eu acho, hoje, porque a dieta é uma questão vilã no caso do efeito sanfona, porque é em função de dietas recorrentes e malogradas, não acompanhadas por todo o processo do trabalho emocional, psicológico, da reeducação alimentar, do processo da atividade física, do bem-estar, né, afetivo, na autoestima, tudo isso tem que entrar junto. E as dietas, só uma dieta em si, ela não garante nessa reeducação, ela não garante você manter o peso, enfim, né, não existe a dieta definitiva, a dieta perfeita, apesar de que todos anunciam isso, né, dietas de moda. Se você entra numa banca de jornal, aqui eu trouxe só alguma coisa. Gente, tem assim uma dezena de revistas, vou mostrar, de revistas assim, sabe? É só um exemplo, tem uma dúzia e outras tantas sobre essa questão da boa forma, da dieta, da alimentação, do corpo sarado, e sempre mulheres lindas e maravilhosas na capa, coisa que você provavelmente nunca vai conseguir, enfim, ou também não é esse, né? Porque esse é um padrão, é Photoshop, elas são manequins, elas são profissionais, né, da área. Então, gente, é um super apelo de que cada uma dessas novas dietas aqui vai trazer a solução definitiva. Agora, uma das mais modernas atualmente é a Dukan, do Pierre Dukan, né, que a princesa Kate fez, enfim, que é uma nova versão da velha dieta das proteínas do Atkins, né, do Dr. Robert Atkins. Então, aqui é só um panorama geral, mas, na verdade, na minha opinião, a dieta em si não funciona. O que vai funcionar é você mudar os seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida e, claro, né, no bojo disso a gente chama isso, no geral, de reeducação alimentar, mas é uma reeducação holossomática, né, não é só alimentar. E mais uma, que é a última, em Proverbiologia, lá voltando à página 29. Sim. Você falou, não se alimente de nada que sua avó não reconheceria enquanto alimento. Pois é, isso aqui é uma coisa que se diz por aí hoje, né? Por isso que eu trouxe. Até eu trouxe aqui, deixa eu fazer aqui eu trouxe aqui para brincar com vocês. Se eu mostrasse isso aqui para minha avó, ela jamais iria imaginar que isso aqui é comida, gente. Sabe o que é isso? Aquele pote que tem aqueles macarrão pré-pronto, bota água quente, né? Você põe só água quente, deixa 3 minutos, sabe, eu conheço, né? Bem. Gente, isso aqui, a minha avó diz, você está maluca? Isso conhece. É comida, gente? Pois é, então, gente, isso é interessante. Aqui também, ó. Pois é, mas esse é o problema, né, Nilce? Quebrar o galho. Aí depois quebra o nosso galho e quebra a nossa balança também. Essa aqui, ó, isso aqui, também não estou mostrando a marca. Se eu dissesse para minha avó que isso aqui é sopa, gente, você está maluca. A minha avó dessomou já, né, as minhas duas avós dessomaram já há mais de 3 décadas, mas realmente é complicado. Hoje nós temos assim uma oferta dessas comidas prontas, dessa alimentação fácil, barata, instantânea, que facilita. Até algumas são gostosas, mas é o perigo, né? A gente só se alimentar disso
É um perigo. Tem uma brincadeira aqui de que, na verdade, a gente não deveria, né, ou cuide para não se alimentar de alguma coisa que a sua avó não reconhece. A sua avó reconheceria o quê? Frutas, verduras, legumes, cereais, carnes, essas coisas que a gente deveria comer, né? A gente sabe que e a gente, às vezes, não come. Eliana, aqui na sua esquerda, aqui em cima. Sim. Vamos um contexto próprio meu, né? Eu nasci numa família a gente tem uma sorveteria, assim, tem um prédio, tem embaixo a melhor sorveteria da cidade. Opa, né? Então, você tem ideia, quando eu tinha 12 anos de idade, eu pesava 90 quilos. Poxa vida, Então, e o sorvete era premiado, vinha gente de fora, um negócio... Nossa, então era então, irresistível. Quase. De fruta, tudo, assim, mas vamos no contexto, assim, qual é a possibilidade de em outro contexto, de passado, a Consim ter passado uma situação de fome, um contexto de miséria, alguma coisa desse tipo, para estar ter essa condição agora, né? Qual é o contexto que pode afetar nessa soma atual, né? Alguma coisa do passado que você pode trazer essa compulsão de comer, essa coisa toda aí? Como é que você... Olha, eu tenho algumas hipóteses, até eu coloquei uma coisa aqui na parafatologia. Nós, ao longo da nossa evolução, das várias ressomas, nós trazemos marcas, cicatrizes, né, retropsíquicas, de fatos que a gente vivenciou, principalmente aqueles que foram mais contundentes, que foram mais difíceis. Se a gente olhar na história, nós passamos muita fome, nós morremos muito de fome, enclausurados, enfim, períodos da humanidade, né, em que realmente a comida foi bastante escassa, períodos de guerra, enfim, né? Aqui, na China, milhões de pessoas morreram de fome. Exato. Na Rússia. Né? Se a gente for pensar no século passado, quem viveu uma experiência na Europa, por exemplo, de campo de concentração, ou mesmo quem estava fora, que a escassez de alimentos era terrível, né? Eu penso que vai depender da estrutura de cada consciência, claro. Para algumas pessoas pode ficar algum tipo de registro que, numa nova ressoma, né, através do processo da paragenética, da nossa alterança, isso possa, de alguma forma, aparecer, né, como uma questão da compulsão alimentar. Tem todo o fator genético já mapeado, estudado, comprovado pela ciência atual, ou seja, então, na atual ressoma, que também contribui. Então, temos a paragenética, temos a genética, e se há ainda, como você coloca, um contexto familiar, de entorno, facilitador do processo, né, de alimentação errada, de ingesta, você tinha acesso, né, a alguma coisa muito gostosa e de acesso abundante, enfim, restrito, então aí os fatores associados ficam mais perigosos ainda, mas eu penso que sim, alguns de nós podemos trazer isso na nossa paragenética, e nós temos que trabalhar mais ainda, né, para reverter esse quadro. Obrigado. Agora, a verbetógrafa. Na estrangeirismologia, você poderia falar sobre o que é a yo-yo dieting? A yo-yo dieting é uma outra expressão para o efeito sanfona, né? Que é você se engordar, emagrecer, né? Uma espécie de ioiô. Inclusive, na sinonimologia, uma dos sinônimos do efeito sanfona é o efeito ioiô. Né? Você vai e volta, sobe e desce no peso o tempo inteiro. É apenas, né, uma variável, né? Uma outra expressão do título do verbete. Agora, na fatologia, na página 29, 11ª linha. Você poderia expandir mais sobre as variáveis sexo e idade influenciando no efeito sanfona? Sim, eu comentei aqui já que as pesquisas que eu li, os trabalhos, né, científicos que eu li sobre o efeito sanfona, que são poucos, chamados de peso cíclico ou peso flutuante, indicam que mulheres na idade adulta e meia-idade são mais propensas a terem o efeito sanfona. Nos homens, esse processo é bem menor, mas também existe. Então, as mulheres têm algum componente aí, né, hormonal, psicológico, enfim, do próprio ginossoma,
que nós somos mais propensas a ter esse processo de efeito sanfona. Bom, ele faz uma pergunta aqui sobre, na estrangeirismologia, que você já falou. Poderia nos explicar mais sobre o Set Point Theory do peso corporal? Ele pergunta também quem a preconizou e como funciona. Se você quiser responder, abordar mais alguma coisa. Certo, a gente já colocou aqui, o que eu sei dessa teoria é que uma das linhas que trouxe essa teoria é chamada antidieta, né? Se você procurar na internet, você encontra. São pesquisadoras norte-americanas, Suzy Orbach é uma delas, e ela usa esse nome mesmo, antidieta. Elas colocam que cada pessoa teria um set point, ou seja, um peso mais ou menos fixo, ideal, padrão, melhor para ela, que não pode ser generalizado para todo mundo. Uma tabelinha não vai dar isso, né? Uma tabela, porque cada pessoa tem que chegar nesse peso. Então, algumas pessoas, pelo tipo físico, por vários fatores genéticos, sei lá, ela pode pesar, o set point dela pode ser um pouquinho mais alto e para algumas um pouco mais baixo. Até eu trouxe aqui que eu já tenho o meu set point, depois de todos esses anos aí, né, que é 54 quilos. Então, eu tento não subir demais, né, evitar o efeito sanfona. E também eu não consigo, é muito difícil que eu pese menos que isso, né, até por toda uma característica minha. Mas se você, várias abordagens sobre nutrição trazem essa questão, mas eu sei que a antidieta traz isso de uma forma bem explicitada. Tem até um livro, só, desculpa, estou se complementando, tem um livro na bibliografia que você pode conseguir, Adeus às Dietas, é o segundo. Essas duas autoras também são dessa linha da antidieta. Esse livro é bem elucidativo para você entender mais sobre esse processo, e elas falam desse set point. Ele, continuando, ele pergunta: e quanto à substituição das refeições por shakes duvidosos no estilo Herbalife? É puro marketing comercial? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu nunca usei shakes, nem desta marca, nem de marca nenhuma, porque eu nunca acreditei neles. Eu acho que um shake não vai resolver. Ele pode, claro, numa emergência, você está com, sei lá, um compromisso, chegou em casa, não teve tempo de preparar uma refeição, mas se você colocar no liquidificador algumas frutas, algum leite, sei lá, de soja, alguma coisa, você vai ter um shake provavelmente mais saudável. Então, eu não tenho experiência com shakes, mas o que eu li sobre shakes é que eles também não resolvem o nosso problema. Ajudam, mas não resolvem. E alguns são bastante duvidosos, porque eles prometem, né, ser a solução definitiva, mas a gente sabe que a solução definitiva é a nossa cabeça, né? Mudar e a gente realmente conseguir implantar hábitos saudáveis aí na nossa vida. Tá. Eliana, na página 30, na fatologia, no finalzinho da fatologia, o último item, você pode falar essas calorias intelectuais? Das calorias intelectuais, né? Isso é um verbete também que a gente escreveu. Tânia, até eu coloquei isso antes. Essa questão do peso, da alimentação, ainda fica no centro da vida de muitas pessoas, ainda consome muito tempo e energia, né, e um desgaste para tentar chegar no equilíbrio desse processo, né? E hoje a gente sabe que é importante, é gostoso, é prazeroso se alimentar, faz parte, né? A gente até pensa melhor, vive melhor se estivermos bem alimentados, uma alimentação mais qualificada, mas que importante mesmo se a gente pudesse botar mais tempo e energia em busca de calorias intelectuais. Aí eu coloco, né, todo esse investimento que a gente tenta fazer aí, né, de ganhar maior conhecimento, maior autoconhecimento, autoerudição, a polimatia, enfim, né? As calorias intelectuais nos trariam muito mais benefícios do que a gente ficar assim, né, num viciado ou ficar siderado só pela questão das calorias dos alimentos. É nesse sentido. Tá ok, muito obrigada. Agora, a verbetógrafa, na fatologia, na página 29, quinta linha de baixo para cima,
Ele pergunta como conviver harmonicamente com a obesidade enquanto doença crônica. Pois é, a obesidade é considerada hoje uma doença crônica, tanto que no Ministério da Saúde, e eu trabalhei uns bons anos na área da saúde pública, existe uma área nova chamada DANTES, doenças e agravos não transmissíveis, que são doenças e agravos que que não vêm de transmissão. E entre elas está as neoplasias, né, os tumores, o tabagismo e a hipertensão, né, o diabetes e a obesidade. Então, hoje a obesidade ela é encarada seriamente com um problema, questão de saúde gravíssima, pela OMS também. E no Brasil, então, essa área nova, chamada DANTES, ela tem muitos programas e ela tenta enfrentar a questão da obesidade aí, né, de frente. Agora, como conviver com isso, eu acho que vai depender de cada caso, você vai ter que avaliar qual é o seu caso, mas eu até coloco lá na mitologia o mito do gordinho ou da gordinha feliz. Eu considero um mito isso, esse papo, né, gordinho e é feliz. Gente, desses anos todos, né, lendo e mexendo, e até na própria psicologia, na clínica com esse processo, o sonho de todo gordinho é emagrecer. Ele não quer, ele não quer ficar eternamente gordo, né? Até pode ser muito simpático, querido, bacana, ser muito feliz e deve, ótimo, excelente, mas eu percebo que o que eles realmente querem é ter um peso normal, não serem mais identificados como os gordinhos felizes, mas como uma pessoa feliz, enfim, não ter esse processo. Então, vai depender de cada caso, mas assim, conviver com isso, hoje, pelo que eu li, todo tipo de obesidade hoje tem tratamento, até o tratamento mais radical, como as cirurgias, né? Aquelas bariátricas, enfim, toda essa modalidade hoje de intervenção, em que, se não tem jeito, você, né, resolve pela redução mesmo do estômago, do processo intestinal, enfim. Mas, se não tem jeito mesmo, se você não está com sobrepeso a ponto de representar risco, né, risco à saúde, e você consegue conviver bem com alguns quilos a mais, e pode ter uma pessoa que até se alimenta bem e tem uma certa quantidade de atividade física, tudo certo, mas a obesidade, conviver com ela, eu acho bem complicado. A obesidade é uma doença, né? Ela é crônica, mas ela é crônica no sentido de que ela é crônica, mas ela tem tratamento, como qualquer das doenças que eu citei anteriormente, abordadas nessa área, né, das doenças e agravos não transmissíveis. Eliana, na página 30, na parafatologia, você já mencionou, já esclareceu muita coisa sobre como resolver conflitos. Mas a minha dúvida ficou em resolver conflitos com a alimentação após a segunda dessoma. Certo. Aqui, Pilar, a ideia que eu quis passar foi a seguinte: a gente fica preocupado com o soma, né, tanto, quando a gente dessoma, essa questão fica, né, ela fica secundária. A gente sabe, a gente lê que há consciências muitas consciências parapsicóticas, elas ainda têm o impulso, a compulsão de se alimentar, até porque não se deram conta, não tem nem consciência de que elas dessomaram. Então, para elas, esse processo não está resolvido, mas em tese, né, com consciência, com uma segunda dessoma lúcida, né, e até tranquila, você aí resolve definitivamente a sua relação com a alimentação e com o corpo. A segunda dessoma, Luz, acho que penso que só se chega à segunda dessoma com lucidez. Porque Sim. O que você vai pedir para o evoluciólogo? Você vai perguntar para ele o menu? Qual é o menu de hoje, né? Do que eu vou me alimentar? Pois é, então, enquanto não houver essa condição, né, e ainda enquanto não ocorrer a segunda dessoma, vamos resolver os conflitos aqui. Muitas consciências podem ainda estar, né,
Não chegam na segunda de soma nem devido. Nem elas chegam. ficam, e aí, eu acho que nesse caso, pelo que eu já li, né, eu não lembro dessa situação minha, pode ter acontecido também, claro, mas por tudo que a gente já leu, muitas consciências nessa condição procuram comida, ficam famintas, ficam desesperadas, né? Alguma verbetógrafa, se eu não me engano, foi a professora Rose Carvalho, ela comentou de casos de assistência a consciências através de banquetes, de sopas. Exato. De eventos gastronômicos, no sentido de deixá-las mais lúcidas. A gente até comentou, eu lembro nesse verbete, comentamos de um ECP2 em que foi montado uma grande ceia, né, um banquete, e que essas consciências vieram, enfim, isso foi um parapsicodrama, e nesse banquete, enfim, elas foram assistidas, mas foi a comida que atraiu. Mas, Pilar, vou te dizer uma coisa que eu lembrei agora, da minha experiência pessoal. Por ter feito muitas dietas ao longo da vida, eu saía do corpo de noite e adivinha o que eu ia procurar? Então, geladeira. É um alvo mental, eu já fiz esse alvo. Ou projeções de que você estava, né, comendo. E então, podia comer que não ia engordar. Ali eu podia comer, né, Pilar? Mas, enfim, você vê o nosso condicionamento é violento, fortíssimo, né? E só a dessoma não garante que isso seja resolvido para algumas pessoas. Né? Eliana, só complementando aqui vocês, porque a pergunta justamente que eu ia fazer era sobre o que já fizeram aqui. Sim. Com o CIEX, né, com relação à alimentação. Não sei se você já viu aquele filme Possessão. Ele é baseado em fatos reais. Não vi, Ana. É interessante o filme pelo seguinte. Sim. Ele é Possessão, o nome do filme. Ele é baseado em fatos reais. Só que é um fenômeno poltergeist. E quem faz, vamos dizer assim, o desassédio é um judeu. Então, porque geralmente está acostumado a assistir filme em que é o padre que faz, né? Tipo uma espécie de exorcismo. E ali, esse é o diferencial, certo? E ali teve uma cena em que eu achei assim bem interessante. Por causa que, quando a consciência está incorporada ali, então a consciência come, entendeu? Que daí é um dos fatos que começa a chamar a atenção da família, né? Principalmente do pai dela, que começa a tomar consciência do que está acontecendo, com relação àquele processo, sabe? Aquele processo compulsivo ali. Aí eu fiz uma correlação, e justamente isso que eu ia perguntar, né? Você tem consciência atrás daquela... Aí eu lembrei do filme, que é baseado em fatos reais. Claro, né? com Esse certeza. filme eu recomendo porque ele é muito interessante. Com certeza, certo? Porque a gente vê até, por outro lado, os judeus que fazem, né, o processo do desassédio. E toda ali a assistência, ali, ver como é que interage. Eu não sei se eu deixei explícito em alguma parte do verbete, mas eu concordo. Eu acho que, muitas vezes, no processo, junto com o comedor compulsivo, né, com esse processo realmente patológico, brecha, né? desregrado, pode ter o paracomedor compulsivo. Pode ter assédio, sim. Com certeza. Obrigada, Eliana. Alguém ia perguntar junto com ela, não foi? Tem perguntas aqui. Você quer fazer? Então, vamos lá. Em Teoriologia, na página 30, pela teoria da adicção alimentar, a humanidade está fadada a enfrentar mais um vício tenebroso? Pois é, olha, está fadada, não, está enfrentando. Já está enfrentando. Porque, né, hoje é uma questão gravíssima. Enquanto a gente continuar com esse padrão, né, de indústria alimentícia, de padrão alimentar, com essa mega oferta, essa fartura de alimentação não saudável, barata, acessível, pronta, né, não dá trabalho preparar, cozinhar, limpar, nada, você só compra a embalagem e o alimento está pronto lá dentro. Eu acho que isso vai ser um problemão, sim, está sendo e vai ser um problemão. E aí os paradoxos, né? Nós temos, por um lado, em alguns locais, a escassez absoluta, a escassez profunda de alimentos, fome, né? Desnutrição profunda, e em outra parte da humanidade com esse problema de fartura, né? De excesso de alimentação não saudável e esse descontrole levando a essa epidemia de obesidade aí. Eliana, na página 30, na numerologia, você traz ali os 7 itens que fala do uso da comida menos como alimento, né?
Interessante. A última até seria comida enquanto energia, que é a função dela, né? Sim, mas pode também, porque eu também não tinha pensado enquanto energia assim, do alimento, mas de repente como uma coisa de carência também, claro, né? Que também poderia ser energia nesse sentido. Também, com certeza. Então, assim, eu gostaria que você explanasse um pouco mais, porque itens, acho que por detrás, né? Dessa questão de não conseguir manter o peso, ou desse efeito sanfona de vai e volta, pode ter uma dessas situações, né? É bem provável que tenha assim, Nilce. A comida enquanto recompensa, né? Então, às vezes as pessoas se recompensam com comida, né? Puxa, fiz alguma coisa, passei, né, num concurso, ou defendi o verbete, né, eu fiz isso já a primeira vez, fui lá para a Jauense, que é uma confeitaria ótima aqui de Foz do Iguaçu, e disse, minha mulher boa, vou me dar uma recompensa. E eu vi uma vez o professor Valdo falando para nós, no curso de formação de autores, que quando ele terminava um tratado, terminava assim uma mega, né, todas as obras dele são grandes, mas enfim, essa obra mais trabalhosa, ele passava, se dava uma semana ou uns dias também de recompensas alimentares. Ele, né, que ele sempre super regrado com a alimentação, né, muito controlado pela questão da saúde, tudo, enfim, ele se dava alguns dias de comer, né, livremente. Então, às vezes, a gente se recompensa com comida, isso que não é indicado. A comida enquanto ansiolítico. Para as pessoas ansiosas, e isso está muito na base do comer compulsivo, a comida funciona como um ansiolítico. Aliás, a pessoa acha que a ansiedade dela diminui. Na verdade, é um engano, né? Alimentos, e a Rose Carvalho falou aqui no verbete Adição Alimentar, que há alimentos que geram mais ansiedade e não resolvem a ansiedade, mas na ansiedade vai para a comida. A comida enquanto defesa. Aqui é uma teoria interessante dessa antidieta, de que muitas vezes, as mulheres, algumas até mais jovens, formam uma camada de gordura como proteção, como defesa. Então, elas não entram no mercado afetivo, no mercado, né, sexual, é como se elas ficassem defendidas do resto do mundo, inclusive das decepções, né, enfim, e dos processos normais, dos enfrentamentos normais da vida. A comida enquanto fuga, a pessoa, né, que quer fugir de uma situação do problema comendo. A comida enquanto punição, a pessoa está lá, conseguiu fazer uma dieta, perdeu alguns quilos, e daqui a um pouco acontece alguma coisa, aí você, eu sou uma porcaria mesmo, eu não consigo, não vai. Então, vamos comer tudo que eu, né, ou seja, ela está se punindo através daquela ingesta fora lá da dieta dela. A comida enquanto consolo também, né? Às vezes a comida se torna aí uma companheira, né? E consolo para algumas agrulhas aí. Isso a gente vê muito em filmes, é muito comum assim a personagem principal, a moça, enfim, ou o rapaz, sofreu um desgosto amoroso, aparecia ele em casa no sofá, comendo sorvete, pipoca, né? Com tudo ao mesmo tempo, enfim, né? E o filme O Diário de Bridget Jones mostra muito bem isso, como é que ela fazia, né, com as coisas amorosas dela. E, finalmente, a comida enquanto energia, a minha ideia aqui foi trazer, então, qual é que é a relação com a comida, né? Ser correta, ideal, enfim, normal. A comida é energia para o soma, né, para a gente funcionar aí na ProEx, na intrafisicalidade, e, na verdade, é isso, somente isso. Deveria ser. Okay. Agora, a verbetógrafa. Em parafatologia, na página 30, terceira linha, comente, por favor, a influência da paragenética na genética atual. Aqui é essa situação que a gente comentava, né? Isso são hipóteses minhas, tá, pessoal? Porque eu ainda não consegui ler sobre isso, não vi ainda pesquisa sobre isso. Isso está ainda para todos nós aí pesquisarmos, está em aberto. Eu penso que situações, né, das nossas retrovidas, nas somas anteriores, situações limite, difíceis, críticas, envolvendo o processo da alimentação, principalmente a inanição, a escassez
de comida, podem deixar, sim, registros, cicatrizes, né, retrocicatrizes na nossa paragenética. E, de alguma forma, por algum processo, aí vai depender de cada um, não é regra, né, para todo mundo. Tem pessoas que superam super bem essas questões e não trazem nada para uma vida seguinte, mas algumas pessoas podem, sim, trazer isso se manifestar na ressoma atual como uma relação dificultosa, né, um problema mesmo com a alimentação. Eliana, eu tenho um exemplo de uma cliente que eu estou atendendo. Ela é um exemplo que não deve ser seguido, mas é algo que deu certo. Ela sempre teve essa questão de ir e voltar, e num determinado dia ela resolveu fazer uma cirurgia bariátrica, e ela estava com 80, e o médico pede pelo menos 100 quilos. Ela insistiu, então, comeu para chegar a 100, fez a cirurgia e hoje ela está muito bem. É um caso raro, não tinha visto, é o único caso que eu vi. Porque, olha a força de vontade da pessoa, ela fez o processo inverso, né? Ela engordou mais 20 quilos, fez a cirurgia e hoje ela está muito bem, né? Se tratou e tal. Né? Emagreceu 40 quilos no total. Quilos. Mas veja, né? Ela tinha 80, o ideal seria mais ou menos uns 60. Ela era só 20 quilos. Pois é. E a cirurgia bariátrica, ela é um recurso importante, mas ela é um último recurso, porque tem consequências. Eu tenho uma amiga pessoal que fez, ela tinha obesidade mórbida, e ela teve consequências tão sérias que ela quase dessomou. Ela não dessomou assim por muito amparo, sabe? Extrafísico, e foi em consequência da cirurgia. Então, é o recurso para aquele obeso mórbido sem saída. Mas o caso dela me chamou muita atenção. Não vou julgá-la de jeito nenhum, claro. Fabiana, porque essa questão é complicada, e aí cada pessoa, né? Mas ela poderia ter insistido com, né, uma alimentação melhorada, mas enfim. E outra coisa também, eu vi que você colocou em pensenologia o primeiro holopensene, que eu acho que tem uma associação direta com a forma de manifestação até das pessoas que têm essa situação de efeito sanfona. Não sei o que você acha, que a inconstância é como se a pessoa tivesse um padrão de inconstância em várias áreas, né? E a comida ela seria uma delas. Isso não é regra, mas em algumas pessoas com essa labilidade no comportamento alimentar, elas também têm essa inconstância em outras áreas da vida. Né? Quer dizer, é mais um setor da vida que a pessoa não consegue organizar. Eliana, também tem uma pergunta aqui quanto a... Eu vi na fatologia, pelo menos eu não vi no verbete, você comentar sobre a questão de você filtrar essa questão na hora de comprar, né? Uma questão que eu uso muito na hora de ir no supermercado, não comprar porcaria, porque se comprar eu vou comer, né? Então, de acertar com a dupla também, não vamos comprar porcaria, porque se a gente comprar, acaba comendo bolachinha, né, porcariazinha, tudo que você guarda na gaveta, na hora que aperta você vai lá e come, né? Então, assim, manter a geladeira saudável, manter as gavetas saudáveis também, eu acho que é uma coisa que funciona bastante, pelo menos para mim tem funcionado adequadamente. Não sei se você chegou a trabalhar em cima disso ou ver alguma coisa nesse sentido também. Com certeza, né? As orientações todas, por exemplo, a minha nutricionista, ela me prescrevia isso. Você vai comprar esses alimentos aqui. Você não vai ter em casa outras coisas, né? E aí que vem toda a questão, porque a gente, muitos de nós moramos com a família, temos filhos, né? Quem tem filhos menores, enfim, várias situações. Você não pode obrigar que a família inteira faça a sua dieta. Claro, a família inteira comer saudavelmente, ótimo, né? Mas você tem que negociar isso também dentro da família. Agora, essa dica, todas essas linhas que eu pesquisei, não compre essas bobagens, sabe? E aí a gente, né, resistir no supermercado ou numa confeitaria, alguma coisa assim, você não comprar, já ajuda muito a dentro. O que não é visto não é lembrado, né? Porque geralmente a gente leva a lista do supermercado, o que comprar quando leva a lista, né? Então, mas o interessante é levar a lista do que não comprar, talvez, né? Ir para o supermercado com uma lista do que eu não devo comprar. O nível de organização, de detalhismo mais apurado. O Fernando, aqui, minha dupla, sempre me diz também, a gente, né, tenta comer o melhor possível, e às vezes tem uns abusos programados, como eu falo aqui, que é uma técnica das nutricionistas, de você programar alguns abusos, mas depois voltar para a alimentação. Mas às vezes a gente abusa uma semana, 2, quando não pode. Ele não, né? Que eu que faço as compras, né?
Ele diz, mas por que você comprou isso? Ele me xinga, dá uma cobrada. Mas, ao parte do tempo, a gente tenta aí, né, fazer uma... Porque é o seguinte, e até você trouxe e me lembrou uma questão. Gente, comer bem dá trabalho. Não é fácil, você tem que pensar o que comprar, o que não comprar. Você tem que até começar a selecionar os locais que você compra. Às vezes, os supermercados não são os melhores locais para você comprar alimentos mais frescos, verduras, frutas, saladas, até algumas carnes. Então, você tem que tirar tempo para planejar o que comprar, ir comprar, trazer para casa, armazenar, limpar, embalar, guardar, depois preparar, depois comer, depois limpar. E porque essa é a verdade, né, gente? Nessa vida diária da gente, quem come direto na rua tem isso, mas também corre mais risco de não se alimentar bem. Então, demanda. A primeira pergunta que a nutricionista me fez quando eu cheguei lá, disse assim, quero emagrecer. Veja, né, já fui errada, eu não queria me reeducar. Ela me ensinou que eu deveria querer me reeducar. Ela disse assim, você está com tempo e disposição realmente para cuidar da sua alimentação, porque se você não tirar esse tempo, você não vai conseguir resultado nenhum. Então, naquele momento, eu me predispus. Então, você precisa caprichar. Você sai de casa, e agora eu estou menos, mas eu já fiz muito isso, com o seu lanchinho. Você não vai comer qualquer porcaria por aí, você sai com a sua lancheira. Se você vai almoçar, você sai com o seu almoço, e de preferência com os seus lanches todos. Você não fica, né? Você leva a sua alimentação melhor, cuidada dentro da sua bolsa. Isso tudo saudável, tudo isso demanda tempo, energia, e às vezes a gente não tira, né? Começando pelas compras. Ok, obrigado. Oi? Eu vi que no seu verbete você deu ênfase à fase da adultidade, da meia-idade, e hoje em dia é bastante comum já na adolescência, às vezes até na infância, esse tipo de situação. Você chegou a pesquisar sobre isso? Inclusive, cada vez mais, né, tem obesidade na infância. Certo, a obesidade na infância tá certo. O que a gente vê menos, pelo menos o que eu encontrei, o efeito sanfona na infância, né? Mas a obesidade, sim, com certeza. Inclusive, tem um documentário que quero recomendar para vocês, não está aqui no verbete, que eu encontrei depois, chama Muito Além do Peso. Vocês colocam na internet, vocês conseguem assistir ele inteiro. Muito Além do Peso, ele é brasileiro, a diretora Estela Renner, ela mostra o verdadeiro estrago em relação à infância, né? E a questão da obesidade, principalmente em camadas sociais mais pobres, né? Com hábitos alimentares muito ruins, muito nefastos, e as crianças com graves prejuízos à saúde. E adolescentes também, concordo com você, Cecília, tem também muitos adolescentes com problema da obesidade. Mas, nas pesquisas, o efeito sanfona, ele acontece mais a partir da idade adulta, esse engordar e emagrecer. Você vê a criança se mantendo gordinha, né? Anos e anos. Às vezes, ela consegue perder peso quando cresce mais, enfim, ou quando, de alguma forma, é feito um enfrentamento da própria família, né? Nessa questão. Tem aqui, eu trouxe até um cosmograma rapidinho, aqui. É da revista Época, de maio. A capa diz assim, pai gordo, filho obeso e neto acima do peso. Porque a obesidade passa de geração em geração e não é só genético. Então, é tudo isso aí, né, Cecília? Os hábitos, aí conta alguns casos aqui dentro, arrepiantes, assim. A mãe obesa, a menina de 5 anos, já com 24 quilos, e a mãe, então, ela vai no mercado e ela compra as guloseimas da filha e as guloseimas dela. E ela conta aqui tranquilamente. A filha guarda, esconde as guloseimas dela no quarto dela e a mãe, então elas não disputam guloseimas, né? E fora todos os tipos de alimentação errada. Então, conta as histórias aqui das famílias que engordam juntas e aí chega o filho, chega o neto e esse bastão vai sendo repassado enquanto não é feita uma mudança, né? Radical, né? Eu lembrei também de um filme que tem relação com algumas questões que você colocou de carência e tudo, que é baseado num livro que ficou bem famoso, que é aquele Comer, Rezar, Amar. Não sei se você já assistiu,
que ali mostra bem a questão, né? A primeira etapa dela é a comida, Isso. como fonte de nutrição afetiva, digamos assim, né? E aí depois ela vai para as outras etapas, que é de rezar, e aí, enfim, né? A questão afetiva, o investimento, né? É muito bem lembrado, Cecília. Olha, interessante, realmente, muito interessante. E também queria Muito sugerir que nós temos experimentado ultimamente, e estamos gostando muito, não sei se vocês conhecem, é o suco verde de manhã. Tomar um suco que é uma mistura aí de uma série de elementos. Quem quiser mais informações, até tem um livro que se chama Lugar de Médico é na Cozinha. Sim. E que fala sobre a questão da alimentação para a saúde. E a gente tem adotado aí, feito a experiência, estamos aprovando o suco verde de manhã. Clorofila, né? Fica a dica. Cecília... Não é suco, é uma mistura de pepino, maçã, couve e tudo mais o que tiver, cenoura, beterraba e tal, e é um suco desse de manhã como primeira alimentação. É bem interessante, uma proposta que foi desenvolvida pela Fiocruz e tem esse médico que está divulgando aí em todo o Brasil, inclusive esteve dando uma palestra em Foz há um tempo atrás. Pesquisando sobre... É Lugar de Médico é na Cozinha, é o nome do livro, quem quiser pesquisar. Tá bom? E você notou diferenças no suco verde? Inclusive, parece, não deve ser muito bom. Com essa inclusive exames de saúde. Nós fizemos é? antes e depois de um tempo tomando e todos os exames melhoraram. Boa dica, então. Então, lá em casa, a gente está fazendo força. Claro que às vezes é difícil tomar todo dia, né? Mas a gente está se esforçando para conseguir levar Você adiante. sabe que eu fiz uma reeducação alimentar há um tempo? Não sou nenhum grande exemplo, mas relativamente eu venho mantendo. E dentro da minha dieta tem esse suco super natureba de manhã, com couve, enfim, mas o meu leva frutas e tal. Eu acho interessante. E aí eu acho que dentro da linha que você comentou, né, Eliana? E eu vejo que essa coisa da alimentação, eu também, minha família tem muitos obesos, e desde que eu me entendo por gente que o assunto alimentação é uma espécie de problema, né? Porque você tem que lidar com o efeito sanfona, enfim. Mas eu, a essa altura do campeonato, de tantas dietas e testes, eu penso que tem um ponto de equilíbrio que você deve buscar de todas essas receitas e essas indicações, e eventualmente muito boas, de médicos e nutricionistas e tal, e buscar sua linha diária de equilíbrio ali, que não te dê tanta ansiedade com o assunto, sabe, Fabiana, na linha aquilo do que eu comentei ainda há pouco, de você conseguir tirar da sua cabeça como uma prioridade aquele assunto. É prioridade no sentido de fazer parte do natural, do normal, mas não de mega foco do seu cotidiano, né? É engraçado que ao mesmo tempo dá tanto trabalho, você realmente ter uma alimentação saudável, dá muito trabalho, é o que você comentou ainda há pouco. Mas né? vale a pena, né? Nossa, vale totalmente. Todo esforço, né? Totalmente. Bom, a gente vai tentando, né? Com certeza, e a gente tenta várias coisas, e o interessante que eu observo é o seguinte: a gente sabe o que deveríamos comer, nós temos informação, a informação está toda aí, a gente, né? Mas por que é que nós não conseguimos manter? Então, algumas pessoas, para as quais esse não é um fator problemático, elas até fazem isso naturalmente, até mudam a alimentação, colocam coisas mais saudáveis, hábitos alimentares saudáveis, tudo certo. Mas para quem tem essa questão, nós sabemos o que fazer, o que comer, o que não comer, o que dá certo, o que nos sentimos bem, mas o porquê é que a gente tende a voltar, né, aos hábitos anteriores. Eu acho que é essa a questão que tem que ser autoenfrentada. E eu coloco no verbete, na metodologia, uma relação, né, uma similitude com os passos da autoconsciência terapia, né, professora Dulce? Que acho que é aí que entra a questão desse autoenfrentamento, tentar fazer essas etapas que eu tentei aqui fazer. Claro que a consciência terapia, a autoconsciência terapia é muito profunda, complexa. Algumas etapas aqui que poderiam ajudar a pessoa a ir na raiz, né, no cerne do problema. Porque nós sabemos o que é melhor. Por que não fazemos? Por que não mantemos?
Essa é a questão. E a dieta, tudo que restringe demais, a gente sabe que não vai dar certo, porque a nossa tendência é tentar escapar desse processo restritivo e voltar ao processo anterior. Né? Tudo que tolhe a liberdade da consciência é quase da natureza da consciência fugir daquilo. Então, nós somos os transgressores, né? de tudo que tenta nos limitar demais. Então, esse é o ponto principal. Informação não falta, conhecimento, orientação, profissionais, vergonha na cara, às vezes falta. Quer dizer, tem tudo. Por que algumas pessoas, não é todas, não conseguem ter essa retilinearidade? É um desafio, e eu acho que isso vale para outras tantas reciclagens que a gente também tem que fazer ao longo da ressoma, da vida, né? Da existência. Essa é só mais uma. Agora, sem dúvida, essa listagem ficou muito boa desses ciclos aqui. Eu acho que dá um apanhado geral sobre essa questão do autoenfrentamento mesmo, da reeducação. Isso. Eliana, eu não sei se você deve ter pesquisado aí, a pesquisa dos Estados Unidos e do Brasil, a incidência de obesidade mórbida é em cima do pessoal mais pobre, que come muito mal, bastante, né? Porque a gente acha que o pessoal pobre está passando fome. É lógico que pode ter uma parte que passa, mas ele incide nas classes mais baixas, aquela obesidade bem mórbida mesmo. Exato. Tem pesquisa, eu já vi. A incidência de açúcar, né? Isso atrapalha de demais. muito carboidrato, né? Mais barato, mais acessível. Sim, hoje os maiores índices de obesidade graves assim e quase que epidêmicos estão nas camadas sociais mais carentes, mais pobres, com certeza. Estão sim. E muitas pessoas negras, né? Também a gente vê uma grande quantidade de pessoas dessa etnia também com bastante facilidade para desenvolver obesidade. Então, está sendo feito também um grande trabalho, né, na saúde pública. O SUS tem um trabalho bacana nesse sentido. Eliana, tem mais uma questão aqui, um processo importante é o marketing, né? O marketing da comida, o marketing do fast food. Daí no livro, estou me lembrando do livro O Poder dos Hábitos, lá eles comentam o hábito do McDonald's, né? A indústria do fast food, ela cria aquela questão da mesma aparência, o processo da comida fácil. Então as lanchonetes são padronizadas, o atendimento é padronizado, a pessoa começa a comer uma vez por mês, né, nessas fast foods, daqui a pouco ela começa a comer uma vez por semana, depois ela está comendo todo dia ou 2 vezes por semana em cima disso. Então existe um marketing agressivo também da comida não saudável, né, do fast food. Com certeza. Uma das coisas mais perversas que essa indústria faz é associar o brinquedo com a comida. Gente, as crianças vão lá e compram aquele lanche que você sabe o nome, e elas vão pelo brinquedo e elas acabam consumindo aquilo como até a consequência. Mas eu sei, meu filho quando era pequeno, enfim, eu vejo as crianças arrastando os pais para que você veja, né? Eu acho isso de uma perversidade associar o brinquedo que a criança tanto deseja, né, com a questão de consumir aquele tipo de alimento lá completamente. Uma outra questão. Adélio, só para corroborar com isso que você falou, eu morei um tempo nos Estados Unidos e o que chama a atenção é o contexto dos horários de trabalho. Então eles têm meia hora de trabalho e nessa meia hora de intervalo, né? Então para meia hora, depois volta em seguida, porque no final do dia, eles, em vez de terminar às 6 horas, todos terminam às 5 horas. E aí vão para uma academia e tal. Mas essa meia hora é o que faz diferença nos Estados Unidos. O pessoal, em meia hora, vai para o fast food. Porque alguma coisa que tem no livro que eu acho interessante, que a batata frita, por exemplo, ela é projetada para desintegrar no momento que encosta na língua, fornecendo uma dosagem de sal e gordura mais rápida, para que a pessoa tenha a sensação imediata de satisfação, né? Ativando centros de prazer e gerando esse padrão no cérebro. Então, quer dizer, é tudo matematicamente feito para viciar a pessoa neste fast food, né? Com certeza. A verbetógrafa.
Importante o verbete para a conjuntura atual. Parabéns. Veja se é cabível acrescentar a dieta do crudicismo, que consiste em alimentar-se apenas de alimentos crus, com S. Ela é utilizada por estrelas de Hollywood. Aí ele coloca, e a dieta do detox, a última do momento, que indica a ingestão de alimentos antioxidantes, frutas, verduras e, sobretudo, chás e sucos para desintoxicação. É utilizada para quem cometeu excessos em festas e finais de semana, pretende emagrecer rápido e evitar o envelhecimento precoce. Teriam muitas dessas dietas, e tem algumas hoje até bastante, eu acho assim, absurdas. Tem uma dieta que chama dieta da noiva, que tem um nome técnico também, que eu esqueci agora, é uma alimentação parenteral. A pessoa coloca um cano, diz que a noiva perde até 10 quilos em questão de 2 semanas do casamento. A alimentação toda é feita diretamente, né, com um líquido, com gordura, açúcar e água em doses, assim, total, claro, planejadíssimas, e a pessoa nem perde tempo em comer. É um sistema que ela aciona de 3 em 3 horas, uma quantidade já entra. Ela anda com, sabe que nem um soro? Ela anda com aquela... Nossa, né? que absurdo. É uma coisa... Então, as pessoas fazem horrores para... Agora está em desuso, mas teve um tempo que teve uma dieta chamada dieta dos vermes, horrível. A pessoa engolia os vermes em cápsulas, e os vermes específicos que iam comendo toda a gordura, praticamente tudo que a pessoa ingeria demais, né, no estômago. Quando ela chegava no peso ideal, ela tomava um vermífugo e matava, quer dizer, coisas assim insanas, né? Realmente, essa questão da alimentação, ela dá bem para a área da psicopatologia, está cheia. Tem várias. A dieta do comer e cuspir, né? A pessoa come em vez de engolir, ela cospe. Gente, um horror. Então, a engenhosidade humana não tem limites. Então, para o tertuliano, a gente poderia colocar aí umas 500 dietas, mas o objetivo realmente é trazer a consequência dessas dietas que não funcionam, que é o efeito sanfona, né? E cada dia, meu amigo, vou inventar uma nova. Certamente hoje já tem uma novidade aí no mercado. Professora Eliana, durante muito tempo eu senti fome exagerada e prazer compulsivo em comer, porém não engordava. Isso me chamava a atenção. Após 4 ou 5 meses fazendo a TENEPS, observei que isso havia desaparecido. Eu comprava guloseimas, mas acabava vencendo o prazo de validade. Poderia ser isso o caso de eu estar alimentando a vontade de um assediador que com a TENEPS foi assistido? Olha, eu não posso te afirmar nada, assim, só pela sua declaração. Mas o que eu já observei comigo e com outras pessoas é que, no início da TENEPS, há uma certa... há um aumento do apetite. É como se talvez precisasse de um pouco mais de energia. Ou, às vezes, vontade de comer mais doce. Várias pessoas já comentaram isso comigo também. Mas isso depois vai se estabilizando, né? Agora, no seu caso, parece que não houve muito problema, você tinha um pouco dessa vontade, mas também não consumia, não representou, e parece que foi uma coisa que foi se resolvendo. Agora, aqui, na compulsão alimentar, pode ter o componente do assédio, com certeza tem. Na TENEPS, né, não sei. Mas no caso dela, Eliana, eu acho que faz sentido ela ter feito assistência, porque ela diz que após 4 ou 5 meses... fazendo a TENEPS, ou seja, ela não deveria ser tenepsista antes, né? Essa compulsão desapareceu. Ela passou a comprar guloseimas e não comia, não consumia. Claro, não, com certeza. Então, provavelmente, é uma hipótese interessante, eu não havia né? entendido. Sim, porque se essa compulsão era também compartilhada, né, com o CIEXES, no momento que na TENEPS ela assistiu, enfim, ela encaminhou esse povo, esse processo, se era compartilhado, pode ter desaparecido. Tá certo? Ok. Você quer perguntar? Ana, você já viu algum caso em que o efeito sanfona estivesse, de alguma forma, ligado ao transtorno bipolar? Eu já vi, sim.
já vi pessoas com transtorno bipolar que têm efeito sanfona. Não sei qual é a relação estrita, ou seja, se um traz o outro, gera o outro, enfim, mas eu já vi sim, não mais que um caso dessa associação. A pessoa com transtorno bipolar tende, né, a ter também, às vezes, um comportamento compulsivo, obesidade também, né? Não é só... Às vezes, hoje a depressão ela tem levado mais as pessoas a engordarem do que a emagrecerem. Diferente daquele padrão que a gente conhecia, né, da pessoa perder totalmente o apetite, a pessoa come em excesso. E eu já vi sim, Cecília, essa associação. De todo modo, independente de um ou outro extremo levar a comer mais ou menos, é interessante a relação da oscilação emocional, né, com a oscilação alimentar que é o processo cíclico, problema, né, que é exatamente a base do efeito sanfona. Exatamente. Tá muito bem. Agora, a verbetógrafa tem um bloqueio ligando meu cardiochakra e hemisfério cerebral esquerdo, como se fosse um círculo expandindo para fora na minha psicosfera. Percebo que é enraizado. Estou mais de ano com esse bloqueio e não estou conseguindo superá-lo a partir das minhas próprias energias. O que posso fazer? Bom, uma coisa que é muito interessante, eu não sei, a gente não sabe de que cidade ele é, mas seria muito interessante você procurar alguma unidade, veja se tem alguma unidade da Conscienciologia onde você mora. O ideal seria você participar de alguma atividade externa, por exemplo, receber a ajuda de alguém fazendo um arco voltaico, tá certo? Para ajudar você nesse desbloqueio enquanto você aprende por você próprio. Algum curso de campo? Isso, algum curso de campo. E o ideal é você aprender a mexer com as próprias energias, fazer, né, estado vibracional. Mas enquanto isso não acontece, o ideal seria você ter uma ajuda externa aí de participar de algum curso com sims mais especializadas, não é? E, em especial, alguém para fazer arco voltaico em você. Você quer complementar? Não, acho que é exatamente isso, Dulce. Perfeito. Agora, o fato de você considerar que isso está na sua psicosfera e que é enraizado e que você considera isso um bloqueio, você tem que ter em mente que vai depender do seu próprio esforço você conseguir romper com esse ciclo. Porque também não adianta alguém de fora... O que está gerando isso? O que está gerando isso? Por que você está realimentando essa postura de manter um bloqueio que você não consegue sair disso, né? Então, primeira coisa, você não deixa de ler o verbete. Você pode baixar no site, se você não conhece essa técnica, mas você precisa insistir na questão da limpeza autopensênica e de buscar fazer o estado vibracional por você mesmo. É a primeira coisa. E considerar que qualquer estado intraconsciencial depende de uma postura interna sua, íntima, de você querer fazer parceria com os amparadores, não é? Com as consciências mais rígidas e mais homeostáticas. E se você ficar pensionizando sobre isso, desse enraizamento patológico já antigo, você só vai retroalimentar essa condição indesejada, tá certo? Então, dá essa busca, vê na internet, vê se você pode ter acesso a palestras, a algum curso, se você tem alguma condição de participar de algum evento mais preciso da Conscienciologia. E uma outra coisa também que você pode fazer é colocar seus dados para a TENEPS, né? É uma outra opção. Tem uma rede de tenepsistas aqui na própria Secretaria do CAEC, a própria TENEPS do professor Valdo Vieira, você pode enviar, que isso vai ajudar você, com certeza, aí nesse desenlace. Mas, antes de mais nada, coloque a sua vontade aí na frente de tudo, tá certo? Tem mais perguntas aqui, então, para a verbetógrafa. Como a alimentação inadequada pode prejudicar a realização da proexis? Olha, se você tiver um processo de obesidade ou, né, alguma outra
patologia, alguma decorrência de uma alimentação desregrada, é claro que você vai prejudicar o seu projeto de vida, né? Porque você precisa de saúde, energia, disposição, disponibilidade, né? Para estar realizando a Proexis. E se você, por suas próprias escolhas, o seu corpo demandar muito mais atenção e cuidados do que a sua programação existencial, é claro que uma coisa vai interferir na outra. Se você também, por excesso de gordura, de açúcar, enfim, desenvolver um quadro de diabetes ou um colesterol muito alto, enfim, que tem vários problemas, e você pode ter uma morte prematura, uma dessoma prematura causada por isso, você vai estar, né, com certeza, aí, sendo considerado quase que um suicida. E, claro, que a sua Proexis vai ser abortada, às vezes, precocemente, por falta de cuidado nesse aspecto. Então, tem tudo a ver, né? Proexis implica em holossoma saudável, né? Em saúde financeira, em saúde física, em saúde emocional, tudo isso contribui para o completismo existencial também. E isso tem a ver, né, professora Eliana, tem uma pergunta que você já comentou, mas que eu acho que tem muito a ver com essa questão. Ele pede aqui, gostaria que você comentasse o mito do gordinho feliz. Quer dizer, essa questão da pessoa gordinha, da infelicidade que isso pode gerar, como a pessoa vai realizar a Proexis dela com plenitude, tendo uma infelicidade, entre aspas, tão localizada e tão próxima, né? É um peso extra, um peso não só físico, somático, de quilos, mas um peso psicológico, emocional, na autoestima. A gente sabe que pode comprometer a questão afetiva, sexual, né? Um desconforto, né? Tem um país aí lá do Oriente, da Ásia, que inclusive cobra mais caro a passagem aérea se a pessoa passar de determinados quilos. Então, ou seja, né, é só um exemplo de como você está fora desses padrões, que principalmente é um padrão de saúde mais do que estético, tem consequências. Então, você se adapta sim, mas serenidade, tranquilidade, estabilidade, felicidade, né, sei lá, bem-estar que vem disso, é complicado. Então, eu considero que o gordinho feliz é um mito. Agora, professora Eliana, em taxologia, na página 32, você tem experiência com o item 22, dieta do tipo sanguíneo? Não. Preconiza alimentos específicos de acordo com o grupo sanguíneo. Não tenho experiência, mas tem livros sobre isso, né? É um estudo apurado, foi feito pelo médico americano Peter Dadam, e ele estudou assim profundamente os tipos sanguíneos, a história, ele estudou a história da humanidade, assim, como cada tipo sanguíneo foi se formando, né? E ele sugere, enfim, eu não sei se isso tem comprovação científica, não sei se é por aí, ele sugere alguns alimentos que talvez não combinassem muito com alguns tipos sanguíneos, né? Mas pelo que eu li, procurei, não é nada muito radical, não. A alimentação, ele sugere uma alimentação bastante saudável, ele não exclui alimentos para certos tipos, ele só diz que, por exemplo, sei lá, abacaxi, por exemplo, aqui, eu peguei um exemplo, o tipo O, o grupo sanguíneo que seria o mais antigo, sendo basicamente caçadores, ainda do nosso período, né, ancestral, muito ativos e musculosos, devem seguir uma dieta rica em carnes, sei lá, e assim ele vai, tipo A, né? Ele diz que o tipo A deve evitar carnes vermelhas. O tipo B tolera bem derivados de leite, já o outro tipo não tolera. Então, ele faz todo um arrazoado. Se você se interessa, tem livros, procure, né, por aí. Mas, em princípio, nenhuma dessas dietas que estão aqui, elas estão sendo indicadas, ok? Só para ampliar aí o tema. A dieta que vai funcionar para você, é você que vai ter que construir com o seu nutricionista, com o seu tipo físico, com até os seus gostos, né? Porque a gente também não pode só comer o que não gosta, porque aí vira tortura, né? Então, porque a alimentação também tem que ter um lado prazeroso e que bom que tem alimentos bem saudáveis e bem gostosos, e a gente pode fazer as duas coisas. Muito bem. Pessoal, então eu agradeço a participação de todos, tertulianos, teletertulianos, a professora Eliana. Esperamos aí os próximos 100 verbetes.
Então, vamos aos nossos comerciais. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje foram 36 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 22 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. Keiko, programa Verbetografia, Patrícia, ECP1, Nilma, Higiene Consciencial. Desculpa, serão 3 recados. Mas antes, os amigos da enciclopédia. Olá, pessoal. A gente reforça mais uma vez a importância da manutenção do grupo atual de associados do Programa Amigo da Enciclopédia e da expansão do Programa Amigo da Enciclopédia. Ele é muito importante porque dá sustentação financeira para manter toda a estrutura que produz a Enciclopédia da Conscienciologia. Esse tertuliário aqui, a transmissão diária das tertúlias para todo o Brasil e outros países, toda a manutenção do acervo do Holocírculo da Holoteca, que é muito importante também para as pesquisas, e toda a estrutura predial, a manutenção, os custos que tem no dia a dia. É um custo altíssimo, fica no campus do CIAEC e nós mantemos isso com o recurso associado do Programa Amigos. Você pode fazer doações, você pode associar-se como empresa patrocinadora, ou pode também como pessoa física, né, tornar-se um associado. Você tem benefício de acessar o site, baixar a Enciclopédia da Conscienciologia, acesso à enciclopédia eletrônica, digital, já a edição 2013, e também fazer pesquisas na base de dados do Holoserv em mais de 23 obras da Conscienciologia. E você contribui para manter todo esse projeto que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Você liga na recepção do CIAEC todos os dias, com cartões Visa, Amex e Mastercard, você faz a sua adesão aí em 2, 3 minutos, né, e pode pagar até 12 vezes sem acréscimo. Ou paga com cheque também até 12 vezes. E você que mora aqui em Foz do Iguaçu pode também, além de telefonar, visitar aí o CIAEC e procurar a recepção e fazer a sua adesão ou renovação. Muitos amigos aí, esse ano, são mais de 80 amigos que não renovaram sua assinatura. Isso gasta grandes perdas aos recursos necessários para manter essa estrutura. Te convido, então, o pessoal para renovar a assinatura ou fazer a adesão. Nós agradecemos muito o seu apoio. Obrigado. Boa tarde. A Pré-IC de Verbetografia, em parceria com o CIAEC, convida a todos os interessados em escrever o verbete pessoal para a Enciclopédia da Conscienciologia a participarem do programa Verbetografia, na edição EAD, Ensino à Distância. Este programa oferece aulas que esclarecem o confort dos verbetes, conteúdo e forma necessários para desenvolver o verbete, as técnicas para desenvolver cada sessão. Semanalmente serão disponibilizadas aulas gravadas no ambiente Moodle, que poderão ser baixadas e ser assistida quantas vezes quiser. E também aulas online para tirar dúvidas e discutir a produção verbetográfica semanal. Acontecerão às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. As correções e sugestões serão também enviadas via e-mail para cada participante. Esse programa inicia-se no dia 8 de agosto, com duração de 3 meses. As inscrições poderão ser feitas na recepção do CIAEC, por telefone 45 3525 2652, ou ainda pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, acontecer aqui em Foz nos dias 23 a 25 de agosto, no Hotel Slaviero. Esse curso vai ser um curso bem específico, imperdível, porque ele será ministrado pelas professoras Malu Balona e Marina Tomás, que são duas obras-primas da parapedagogia conscienciológica, propositoras, inclusive, do próprio curso. O curso é uma imersão no hotel, ele acontece de sexta a domingo, o aluno entra e faz
como se fosse uma imersão na sua paraprocedência e sai na segunda-feira com uma nova proposta de vida. É uma turma para professores da Conscienciologia, de qualquer IC. E a proposta temática é parapsiquismo intelectual. Qualquer maior informação vocês podem obter com o telefone do IPC 45 2102 1448, repetindo 2102 1448, ou podem me procurar aqui no CAEC, na tertúlia, que nós estamos à disposição. Obrigada pela atenção. Boa tarde. No processo evolutivo, a base é a higiene consciencial. Em agosto, realiza-se o curso Higiene Consciencial. O curso oferece ideias e campo terapêutico propício à autopercepção real, o autodiagnóstico, a autossuperação e a higiene da consciência. O evento será no período de 16 a 18 de agosto, no auditório CAEC, com os professores Rui Bueno e Eduardo Martins. As inscrições são feitas pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 3525 2652. Esperamos por você. Obrigada. O verbete para amanhã será desanimalização consciencial, a especialidade evoluciologia. O verbetógrafo é o professor Roberto Kunz. Boa tarde a todos e até amanhã.